Sim, mas sim, né? Ah, tá bem. Que é isso? Mas, Aqui, está entrando aqui. Aí antes você está participando, as pessoas estão entrando, entendeu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Já já vamos iniciar nossa aula. Vamos ter um prazo aí de tolerância de 5 minutos a 10 para que nós todos possamos entrar. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Você me ouve, Diego? Sim, Diego, estou te ouvindo. Vamos aguardar até pelo menos as 8h05 para que a gente possa iniciar. Boa noite a todos aí. Tamo junto. Precisar de alguma coisa, estou por aqui, Diegão. Diego Araújo, atende o celular aí, por favor.
Boa noite. Olá, boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos aguardar aí uma tolerância de 5 minutos para que a gente possa iniciar nossas aulas, tá? Aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube aí, boa noite, tá bom? Vocês também poderão enviar as suas questões, as suas dúvidas ao final da aula para que o nosso professor possa auxiliar a todos. Vamos aí, mais 5 minutinhos, a gente inicia. Boa noite. Boa noite a todos. O nosso professor já entrou em sala. Vamos aguardar mais 3 minutinhos para que possamos iniciar nossas aulas. Lembrando que também estamos transmitindo pelo YouTube, e assim que a sala estiver cheia, tá ok? Para que todos possam também participar e aqueles que não puderem participar, assistir depois pela nossa plataforma do YouTube. Boa Vamos noite, aguardar mais mestre. 3 minutinhos. Boa noite, professor Emerson, seja bem-vindo. Vamos aí aguardar Obrigado. mais 3 minutinhos para que tenhamos um quórum maior. Beleza, é o tempo de pegar uma água aqui.
Diego começou, para mim tá mudo. Ele vai iniciar ainda, jovem, tá? Tá aguardando mais uns 3 minutinhos. Como tem Ótimo, então, tá bom. para iniciar, tá bom? Tá bom, porque eu achei que tinha começado, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero aí que todos estejam bem. Espero que começaram a semana aí bem animado, principalmente com o nosso sorteio de ontem. Acredito que muita gente ficou feliz. Ao menos os 6 ficaram felizes aí, né? Pelo nosso começo de semana com o sorteio aí, logo no final do mês de agosto, que é o mês que nunca acaba. Espero que todos estejam tendo uma ótima semana, sejam todos bem-vindos. Para quem está nos assistindo no YouTube, cerca de 30 pessoas aí. Temos aí no total cerca de 100 pessoas nos assistindo nesse momento. Chama o colega, gestores, por gentileza, chamam os seus liderados para que nós possamos participar dessa aula, principalmente aos que fazem e operam equipamentos de tomografia e ressonância. Nós estamos falando aí de uma aula extremamente importante, é tanto que a gente iria dar outro tema, mas devido à necessidade, estamos atualizando aí esse tema para o uso racional dos meios de contraste. Nós estamos falando aí ainda, mesmo depois da pandemia, né, com uma dificuldade na aquisição de contraste em vários setores, tanto no âmbito público como particular, que nós sabemos que é a realidade da MS, né, trabalhar nesses dois vieses aí de trabalho. Então, gostaria que todos aí participassem, tá? Vamos abrir a palavra já já para o professor Emerson, que vai dar essa nossa aula, e aqueles que estiverem no YouTube, que tiverem perguntas, questionamentos, vai ser aberto no final para que todos possam aprender, tá? O Diego Araújo continuará comandando essa reunião para o final, tá bom? Mas qualquer coisa eu vou estar aqui também auxiliando todos vocês. Tenha uma ótima noite. Professor Emerson, está na escuta? Boa noite, Diego. Boa noite, Diego. Estou ouvindo sim. Consegue me ouvir? Boa noite, doutor. Consigo sim. Conseguimos Beleza. sim, professor Emerson. A aula é toda sua, seja muito bem-vindo. Já já a gente já pode iniciar, fica à vontade. Veja se o senhor consegue compartilhar a sua tela. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Posso fazer uma interrupção aí, coisa rápida? Boa noite, Marlos, fique à Tudo vontade. bem? Que Oi. E aí, vai turma? testando aí. Tudo certo? Enquanto o Emerson está entrando aí no palco, queria dizer para vocês que essa é uma aula de nível, tudo bem? Essa é uma aula de nível internacional. A gente está aqui com um professor que é fantástico, faz um trabalho maravilhoso, e realmente a gente está com uma... eu até comentei no grupo, né? Não sei se vocês viram, mas tanto pessoas que são inexperientes, que estão aprendendo agora, que estão começando agora, quanto aqueles que já são experientes. Com certeza vai ter muita surpresa aqui às vezes a gente está ali fazendo a mesma coisa o tempo todo, mas aí vem alguém que estudou, que leu o artigo, que pegou tudo da forma mais mastigada possível para passar para a gente, para ensinar para a gente, né? Então, vamos aproveitar ao máximo. E eu gostaria, muito além disso, que a gente colocasse em prática todo esse ensinamento que a gente vai aprender aqui agora, né, do Emerson. Bom, é uma aula de nível JPR que está aqui para a gente, então eu acho que é fantástico. Obrigado, Emerson, mais uma vez aí pela sua parceria e por trazer esse conhecimento aí para a gente. Diego, obrigado pela organização. Bom, boa aula aí e fiquem todos com Deus. Obrigado, Marlos. Emerson. Vou nem conseguir falar mais agora. Vamos tentar falar agora, depois disso aí. Vou só compartilhar aqui. Tô acompanhando aqui pelo celular, mas eu deixei no mudo, tá? Para não atrapalhar aí. Acho que agora compartilhou aí. Beleza. Bom, boa noite a todos.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aí a oportunidade de estar compartilhando conhecimento. De antemão, já me coloco à disposição aí do grupo inteiro, tá? Para que eu possa compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho aí com todo mundo, tá? Dentro do âmbito da radiologia. A gente a cada dia aprende um pouquinho com cada paciente, com cada exame, com cada equipamento. Essa aula, como o Marlos falou aí, realmente 90% dela foi a aula que foi apresentada esse ano na JPR. Então, foi um estudo aí de 3 anos para estar produzindo esse conteúdo. E, como o Marlos falou, ele espera que a gente pratique, né? E a gente já está praticando em uma das operações aqui em São Paulo, né? Tem 3 semanas que a gente está aplicando essa rotina do uso consciente do contraste, não pensando única e exclusivamente no cunho financeiro, mas acaba gerando, né, uma otimização de insumo. Mas pensando por outro viés também, a gente teve uma aula anteriormente do Diego sobre meios de contraste, né? E aí lá falou de reações adversas. Então a gente também pensando em reações adversas, né? Em uma das possibilidades de reações adversas que está diretamente ligada à quantidade de contraste que a gente usa. Então a gente consegue com uma única ação manter a qualidade do exame, em alguns exames até melhorar essa qualidade, reduzir o uso do contraste, com isso reduz o custo, né, do exame, reduz o custo da operação no total, e a gente também com isso acaba beneficiando o paciente. Eu acabo reduzindo a quantidade de medicação que eu vou infundir no acesso venoso do paciente, que por sua vez vai acabar reduzindo na possibilidade ou diminuindo ali a proporção da possibilidade dele ter uma reação nefrotóxica, né? Uma reação diretamente no rim. Então, quanto mais contraste a gente usa, mais agressão ao rim do paciente a gente ocasiona. Então, quando a gente parte do princípio que eu vou usar a medicação, mas vou usar na dosagem adequada, na velocidade adequada, eu gero vários benefícios para o paciente, para o exame, para o departamento, para a clínica, para o hospital e acabo aprendendo com isso. É isso que a gente preparou para vocês hoje aqui. E caso tenha alguma pergunta que não fiquem à vontade de fazer aqui, pode fazer depois no grupo, pode me chamar no privado, não tem problema algum quanto a isso. Bom, o tema de hoje é o uso racional dos meios de contraste. A gente vai acabar abordando outras coisas dentro desse contexto, junto com o uso racional dos meios de contraste. Me chamo Emerson, sou aí, né, parte do time da MS. Então, eu sou um técnico em radiologia, um tecnólogo em radiologia, igual todo mundo que está aí, né? Então, todo mundo que está aí hoje ouvindo um pouquinho do que eu estou falando aqui, pode amanhã estar aqui apresentando algo para a gente, tá? Isso aí fica até um convite para vocês, para que a gente aprenda um com o outro. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender para que, eu vou usar racionalmente o meio de contraste, mas de que forma? É só reduzir o contraste? É só, em vez de injetar 80 ml, injetar 40, injetar 50, injetar 60? Primeiro ponto, eu tenho que conhecer a máquina que eu trabalho. Eu preciso de conhecer o equipamento, né, a ferramenta de trabalho que eu tenho. Até onde eu posso ir com essa máquina? Qual é a velocidade de aquisição do exame de tomografia que essa máquina pode me entregar sem que eu perca a qualidade? Então, esse é o passo mais importante. Eu preciso ter pleno domínio da máquina a qual estou trabalhando. Porque se eu não conheço a máquina a qual estou trabalhando, fica difícil de eu querer fazer alguma coisa
ali com o exame do paciente, né? Tentar melhorar com a técnica básica. Eu não estou nem falando de algum software específico, uso de inteligência artificial, não é nada disso. A gente vai usar conceitos básicos para melhorar o nosso exame, melhorar a qualidade do nosso exame e otimizar o uso do contraste. Então, o primeiro passo é conhecer o equipamento que eu tenho. Tenho um equipamento de 8 canais, 16 canais, 32, 40, 64, 80, 160 canais. Então, qual é o equipamento que eu tenho? E aí eu conheço esse equipamento, eu sei o que ele pode me ofertar. E aí, num segundo passo, a gente precisa conhecer as particularidades de cada concentração do meio de contraste. Então, a gente tem vários formatos de contraste, vários fabricantes de contraste, mas a gente precisa entender um pouquinho aí da concentração, né? Eu tenho contraste de 300 miligramas de concentração, eu tenho contraste de 320, eu tenho contraste de 350, tenho contraste de 370 e tenho contraste de 400. Todas essas concentrações de contraste são veiculadas comercialmente no nosso país, né, são regulamentadas pela Anvisa, então a gente pode encontrar aí, né, nos nossos clientes qualquer uma dessas concentrações. O que mais a gente acaba encontrando é 300, 320 e 350, né, devido ao alto custo do contraste com a concentração 370 e 400, a gente acaba vendo aí na tomografia, né, o contraste de 300, 320 permeando até 350. Em alguns locais eles até preconizam, né, a equipe médica preconiza que use o contraste com a concentração de 350 para fazer angio-TC. A gente vai entender um pouquinho lá na frente que a gente não tem a necessidade de usar sempre o contraste 350 para angio-TC. E se a gente for verificar a fundo, né, é uma coisa que o Marlos me falou uma vez, e eu estou levando isso para a vida, né? Todo técnico, todo tecnólogo em radiologia, ele precisa ser um pouco empresário. Então, eu preciso conhecer quanto custa esse contraste. Na maioria dos fabricantes, o contraste de 320 e 350 ele tem o mesmo valor comercial. Ele difere ali cerca de 3, 4, 5, 7 reais no máximo ali, a diferença nos frascos com a mesma quantidade. Então, eu consigo, obviamente, com contraste de 350, otimizar muito mais do que eu conseguia com o contraste de 300 e de 320. Então, se eu fizer a conta fechada, né, tabular certinho ali quanto eu uso de contraste a cada dia, a cada paciente, a cada mês, eu vou conseguir fazer com que o meu responsável médico, né, o diretor, o gerente da clínica, enfim, quem cuida administrativamente da clínica ou do hospital, entender que faz mais sentido ele comprar o contraste de 350, porque eu vou acabar no final do mês gastando menos contraste e gastando menos dinheiro. O terceiro passo é trabalhar com a equipe, né, a necessidade do acesso venoso adequado. A gente sabe que tem muitas particularidades dentro de um hospital, dentro de uma clínica, principalmente dentro de um hospital, né, principalmente nos hospitais com cunho oncológico, e a gente sabe que aumentou demais aí, né, existem inúmeros estudos que aumentou demais a expectativa de vida da população mundial, não estou nem falando só da população brasileira, aumentou a expectativa, né, de vida da população mundial. Então, a gente tem um envelhecimento da população mundial muito grande. Então, quando a gente tem um paciente idoso, a gente já tem uma das dificuldades de punção venosa. A gente tem aquele paciente desidratado, a gente tem aquele paciente que não faz o consumo adequado, né, de água. Então, a gente vai ter ali, né, na equipe de enfermagem, uma dificuldade na punção desse acesso. Por outro lado, a gente tem ali também o paciente que vem de tratamento oncológico, né, que vem de quimioterapia, vem de radioterapia. Esse paciente também tem uma imensa dificuldade, né, de punção venosa. E aí a gente precisa trabalhar
né, a nossa cabeça, e aí a gente vai agora somar esses 3 passos, né? Então a gente vai somar o passo 3 com o passo 2 e com o passo 1. Então eu tenho um paciente para fazer uma tomografia de abdômen trifásico, e esse paciente é um paciente oncológico. Só que a enfermagem não consegue um acesso venoso com calibre 20, com calibre 18, porque esse paciente é desidratado, esse paciente acabou de sair da última sessão de radioterapia dele. E aí, não conseguiu um 20, não dá para fazer, né? É o que a gente acaba escutando na maioria dos locais. Eu também acabava veiculando essa informação, porque eu aprendi a fazer com fluxo de 3,5 qualquer exame que não fosse anjo. Porque no entendimento da pessoa que me treinou e no meu entendimento também o exame ficava de baixa qualidade quando usava um fluxo menor do que 3,5 para qualquer exame, exceto anjo. Na anjo tinha que usar 5, tinha que usar 6. Então, com o tempo e com a experiência que eu fui adquirindo trabalhando com esses pacientes, eu compreendo que hoje não tem a necessidade de você injetar mais do que 3 ml por segundo para qualquer exame que não seja anjo. E isso vai um pouco mais além, né? Existem 12 artigos publicados aí entre Europa e Estados Unidos que veiculam a informação de que para tomografia de crânio com contraste, que não seja uma anjo, não tem a necessidade de você injetar 3, você pode injetar 2,5, que o estudo fica da mesma forma em relação à qualidade ou com uma qualidade superior, principalmente se for um paciente oncológico, se for uma pesquisa de metástase, se for um estadiamento, se for para verificação ou controle de um hemangioma, ou controle de algum abscesso intracraniano, quando você injeta num fluxo de 2,5 ml por segundo, você tem muito mais tempo, o contraste passando pelo vaso, automaticamente você tem muito mais tempo para que o tecido faça a impregnação adequada do meio de contraste, e aí você tem um realce com muito mais qualidade e passa o exame a ter muito mais eficácia. Então, olha só a quantidade de informação que a gente consegue passar. Então, eu deixo de injetar com um fluxo de 3,5 para fazer um crânio e passo a injetar com um fluxo de 2,5, 1 ml a menos por segundo. E eu ganho muito mais tempo de injeção. E lá na frente, né, um pouquinho mais para frente da aula, a gente vai entender que não tem a necessidade de injetar 80, de injetar 90 ml para fazer uma tomografia da região de cabeça e pescoço. 50 ml é o suficiente. Independente se o paciente pesa 50 quilos ou se ele pesa 120. Primeira coisa que a gente precisa estudar, e já vai um desafio para vocês aí, para irem refletindo. Olha o tamanho da estrutura da caixa craniana e olha o tamanho da estrutura do pescoço. Imaginem aí vocês, não imaginem um paciente pesado, imaginem vocês, não imaginem um paciente obeso. Imaginem cada um de vocês. A quantidade de estrutura presente na sua calota craniana, né, no seu crânio, a quantidade de tecido presente na região do seu pescoço e a quantidade de tecido presente no seu abdômen. E aí a gente pega esse mesmo paciente, digamos um paciente adulto de 80 quilos. Quando a gente vai fazer uma tomografia do abdômen, a gente injeta 100 normalmente. Por que que quando a gente vai fazer a tomografia do crânio do mesmo paciente, a gente vai injetar 90? Olha o tamanho das estruturas. E olha a distância do coração para o crânio e a distância do coração para o abdômen. Olha a quantidade de tecido que esse contraste vai impregnar para fazer, para ele chegar no abdômen. Olha a quantidade
de tecido que esse contraste vai precisar impregnar para chegar no crânio. Olhem as necessidades que nós temos para os exames de abdômen e as necessidades que nós temos para os exames de crânio. Então, um dos primeiros pontos a se pensar, a se analisar, é esse. O quanto de estrutura eu tenho em cada região e o quanto demora para esse contraste chegar em cada região. O contraste saiu da aorta, ele está no tronco braquiocefálico, pela carótida, e ele já vai em direção ao crânio. Então, ele vai chegar muito mais rápido. Mas vamos lá para os outros passos, né? Quarto passo, disponibilidade de bomba injetora. A gente sabe que tem muito serviço que não possui a bomba injetora, né? Então, a disponibilidade da bomba injetora e qual é o modelo dessa bomba injetora, né? Tem modelos de bomba injetora que permitem que eu faça uma injeção dupla, né? Ao mesmo tempo que eu estou injetando soro, eu estou injetando contraste. E isso faz com que a gente consiga otimizar da maneira adequada. E o quinto passo, né, é exatamente esse que eu comentei agora no final, se possível usar o dual flow, né? O que é esse dual flow? É usar, né, o fluxo duplo. Eu injeto ao mesmo tempo, pela minha bomba injetora, soro e contraste. Então vamos lá fazer uma continha básica. Onde eu injeto 100 ml de contraste, né, para ter aí um exame da maneira adequada, digamos que eu tenho a possibilidade de usar o dual flow, de usar ao mesmo tempo a injeção do soro e do contraste. O que eu vou programar na minha bomba? Eu vou programar 15% de otimização só. Então eu vou colocar 85 ml de contraste e 15 ml de soro. E eu vou colocar na velocidade de 3 ml por segundo. Digamos que é um abdômen trifásico. Eu vou ter a mesma eficácia do que se eu injetasse 100 ml de contraste. Então, a gente pegando por baixo, digamos que façamos por semana 50, né, de segunda a sexta, 50 exames de abdômen trifásico. E aí, no final do mês, nós vamos fazer 200 exames de abdômen trifásico. Em cada exame, eu otimizei 15 ml de contraste. Então, em 10 exames, eu otimizei 150 ml de contraste. Em 100 exames, a gente otimizou 1,5 litro de contraste. Então, nesses 200 exames, com uma otimização bem simples, a menor que o mercado pratica, eu estou deixando de injetar inadequadamente, sem a mínima necessidade, 3 litros de contraste. Então, olha só a otimização que eu faço com uma simples ação. Ah, Emerson, aqui na minha unidade a minha bomba não é dual flow. Não tem problema. Injeta os 85 e injeta o soro. Eu vou ter a mesma eficácia. Quando eu tenho dual flow, melhora a permeabilidade do vaso e melhora o fluxo de injeção, pensando na conexão do acesso venoso lá no braço do paciente. Então, se a gente está falando de 3 litros de contraste por mês, só nesse exame, só no abdômen trifásico. Então, se a gente multiplicar isso por 10, são 30 mil litros de contraste por ano. Né? Como tem 12 meses, então são 36 mil litros de contraste que a gente injeta inadequadamente. Por conta de, me ensinaram dessa forma, sempre foi feito assim, se eu não fizer, o médico ele não vai gostar, ele não vai entender o exame. Então, já fica aí mais um segundo ponto para reflexão. E aí, como que eu vou aplicar essas técnicas, né? Então, de preferência, né, para carótida, anjo de crânio, TEP, anjo de coronária, protocolo TAV, eu preciso de um acesso venoso número 18.
no membro superior direito. Isso é preconizado por todas as literaturas e por todos os artigos científicos que falam disso. Mas, se a gente pegar o fabricante, né, quem teve aí na jornada de Goiânia, assistiu a aula da professora que falou de mesentérica, acho que foi a professora Jéssica, é isso? Se eu não me engano. Assistiram a aula dela. E ela falou sobre acesso venoso. Então, quanto suporta cada número, cada calibre de cada gelco? É um dos passos, eu coloco ali no slide anterior como passo 6. O fabricante do acesso dos gelcos, ele permite que eu consiga injetar 5,5 ml de soro por segundo quando o paciente está com um gelco calibre 20. Então, a conta básica que nós fazemos é, eu injeto sempre para fazer o teste com 1 ml a mais do que eu vou injetar com a infusão do contraste. Então, se o fabricante me permite que eu injete 5,5 de soro, eu posso injetar 4,5 seguramente de contraste. Então, num gelco 20, eu consigo seguramente fazer qualquer tipo de angiotomografia que eu tenho aqui, listado aqui nessa primeira linha. Então, com o gelco 20, eu consigo fazer uma angio de carótida, eu consigo fazer uma angio de crânio, eu consigo fazer um TEP, eu consigo fazer coronário, eu consigo fazer TAVI, eu consigo fazer angio de aorta. Então, eu entendendo esse conceito, entendendo que cada gelco, que cada calibre pode me entregar, eu consigo linkar com a minha máquina, a velocidade da minha máquina, tipo de contraste que eu tenho, e com todo esse combo fazer o exame da melhor maneira possível. A gente sabe que tem algumas probabilidades, né? Tem alguns acessos que são no dorso da mão, alguns acessos que são na região radial, são acessos que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, a gente falando de angiotomografia, que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo que faz tomografia, né? 4 ml por segundo dá para fazer qualquer tipo de angiotomografia sem perder qualidade nenhuma. Então você consegue fazer um TEP, você consegue fazer um crânio, você consegue fazer uma aorta, você consegue fazer coronária, TAVI. Os cardiologistas não gostam. Eles não gostam, eles preferem que injete 5,5, 6, 6,5, mas dá para fazer com qualidade. A primeira coisa que você precisa ter é segurança no que você está fazendo, conhecer o que você está fazendo. E aí você não tem como fazer errado. Se você sabe o que está fazendo, tem segurança no que você está fazendo. E aí, né, nas angios de TEP, carótida, crânio, como a gente consegue um acesso 18, então a gente acaba subindo um pouquinho ali o fluxo, né, de 4,5 para 5, para que a gente consiga fazer o quê? Usar menos contraste ainda. Então, por exemplo, fazendo uma conta básica agora, quando a gente vai fazer uma angiotomografia protocolo TEP, o tempo de aquisição, ele é cerca de 12 a 15 segundos no máximo. O tempo de aquisição, da hora que a máquina começa a fazer a aquisição até a hora que ela termina. Se eu estou falando de um equipamento de 170 canais, ele vai para 9, 10 segundos. Se eu estou falando de um equipamento de 8 canais, ele vai para 15 no máximo. Porque a gente muda o passo da mesa, né, muda a velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores, e a gente com isso tem a mesa correndo mais rápido e o tubo girando mais rápido. Então eu tenho 15 segundos ali de aquisição. Vamos fazer uma conta básica agora, só pensando nesse tempo. 15 segundos vai demorar a minha aquisição, da hora que inicia até a hora que termina.
Se eu injetar 100 ml de contraste para esse exame, num fluxo de 4 ml por segundo, o tempo total da injeção do contraste, não estou nem falando do soro que a gente faz depois do contraste, para empurrar o contraste, né? Injetando 100 ml num paciente de 80 quilos, com um fluxo de 4 ml por segundo, eu vou ter um tempo total de injeção de 25 segundos. Ora, se o meu equipamento demora 15 segundos para fazer a aquisição, o porquê que eu tenho que permanecer por mais 10 segundos injetando contraste? Então, passem a analisar nos exames de vocês, nas aquisições de vocês, que na maioria das vezes termina a aquisição de uma anjo e você ainda está com a bomba injetando contraste. Então, qual é a finalidade da injeção desse contraste depois que o exame já terminou? Qual é o sentido que faz? Eu continuar injetando contraste, sendo que o exame que eu estou fazendo já acabou a aquisição. E digo mais ainda, depois disso eu vou injetar soro. Pensemos agora numa adversidade de punção venosa. Pensemos agora que o paciente, para fazer esse TEP, ele está com acesso venoso no membro superior esquerdo. O quanto o artefato de strike que vai dar da artéria subclávia vai prejudicar esse exame. E aí pensemos melhor agora e vamos otimizar, vamos usar 50 ml, 60 ml no máximo, e vamos injetar o soro fisiológico depois para retirar esse artefato da subclávia. Isso a gente está falando só do TEP. Passemos a pensar agora numa anjo de crânio que a gente injeta 80, 70, em alguns casos já vi injetar até 90. Me assusta muito, mas foi essa forma que a pessoa foi treinada, foi essa forma que a pessoa foi capacitada e essa forma que ela entende de fazer o exame. Mas pensemos que o exame de crânio, a angio-TC de crânio, ela demora 12 segundos, 10 segundos. Em alguns casos até menos, dependendo do equipamento. E aí, por que eu vou permanecer, por exemplo, injetando 80, 100 ml, 25 segundos de injeção de contraste para 12 segundos de aquisição? Qual a finalidade dessa conta? Então, nas angios de TAV, a gente tem um fluxo aí diferente, né? Um protocolo extenso, é um protocolo específico. Aí a primeira coisa que a gente precisa ter é um equipamento de 64 canais. E aí não é a rotina de todo mundo, não é o viés de todo mundo. A gente já falou uma vez aqui de angio-TC de coronária, mas a gente volta a falar com algumas atualizações que tiveram. E aí a primeira coisa que eu preciso entender é a fórmula, né? Qual é a fórmula que o Emerson está falando? O que ele está dizendo que vai demorar X tempo para injetar, vai demorar X tempo para adquirir? Isso é uma regra mundial que todo mundo usa, todos os técnicos, todos os tecnólogos e a maioria dos médicos radiologistas usam isso por conta da capacitação técnico-operacional, né? A capacitação dos técnicos, a qualidade nossa, técnico, tecnólogo, como profissional, faz com que os médicos passem para esse lado, né? Usem, vamos injetar um pouco mais para que eu não tenha o exame com má qualidade. E aí o que é feito? 90% dos protocolos de tomografia de abdômen trifásico, que é onde a gente injeta mais contraste, ele acaba deixando o quê? A fase arterial fica como? Com um delay de 30 segundos e você dispara a bomba e o tomógrafo ao mesmo tempo. Hoje nós estamos em 2023. Todos os tomógrafos têm, né, a ferramenta de monitoramento da chegada do contraste. Então, todos os tomógrafos, se ele é da GE, ele tem o Smart Prep. Se ele é da Toshiba ou Canon, ele tem o Sure Start, né? Se ele é da Philips, ele tem o Bolus Tracking. Né? Se ele é da Siemens, ele tem o pré-monitoring. Então, todos os equipamentos têm uma ferramenta que você faz um corte
e desse corte ela vai repetir essa imagem por 25 ou por 50 vezes, dependendo do protocolo, de como o protocolo foi montado, mas a rotina básica é essa, e você vai mensurar quanto tempo o contraste vai demorar para chegar naquela região. O porquê que a gente não executa essa técnica para todos os exames que vai ter uma fase arterial? A possibilidade, probabilidade de assertividade da fase arterial, ela é muito maior. Ah, Emerson, mas de acordo com a literatura, de 25 a 30 segundos está na fase arterial. Tudo bem, está na fase arterial. Mas digamos que a gente tem um paciente taquicárdico agora, a gente tem um paciente que tem taquicardia, ou a gente tem um paciente bradicárdico, a gente tem um paciente com mal de Chagas. E aí, para esse paciente, pode demorar 50 segundos para chegar na fase arterial. Se eu fiz ali aquela aquisição convencional, eu vou fazer uma fase arterial sem contraste ainda. Na minha fase venosa é que vai ter contraste na artéria. Então, eu preciso usar a tecnologia que a minha máquina tem para que eu consiga conduzir o exame da melhor qualidade. Então, a gente volta lá no primeiro slide, né, para o passo 1, que é conheça a sua ferramenta de trabalho e quais são as técnicas que ela te tem, né, para te deixar trabalhar seguro. Então, se eu usar essa ferramenta, eu jamais vou perder uma fase arterial. E a fase arterial não é a artéria, a aorta abdominal, no caso do abdômen trifásico, está repleta de contraste com o pico de 250, de 190 de HU. A fase arterial adequada é a cortical do rim, está realçada pelo contraste. Então, a gente tem muita ângios em vez de uma fase arterial. Às vezes o contraste ele já chegou na artéria, na aorta, mas ele ainda não chegou ali no rim da maneira adequada, com a contrastação adequada, e aí a gente acaba não tendo uma fase arterial correta, pensando numa análise, né, de lesões do abdômen superior, pensando numa análise de fígado, de pâncreas, de baço. Então, a gente precisa primeiro, né, voltar lá no básico, conhecer a nossa ferramenta de trabalho, depois ir lá na anatomia tomográfica por tomografia e conhecer uma imagem na fase arterial, conhecer uma imagem na fase portal, entender o que eu preciso para que a imagem tenha aquela tonalidade de cinza naquele local. E aí a gente parte para os cálculos que os fabricantes, tanto de bomba, quanto de contraste, quanto de equipamento, nos ensina que nós devemos utilizar. Então, aqui a gente tem, né, uma fórmula, essa fórmula está dentro dos manuais, tanto da Canon, quanto da Siemens, quanto da Philips, quanto da GE, que são os 4 maiores fabricantes aí de tomografia, né? Então, essa fórmula está lá dentro, né? Então, a single fase, né, uma fase única de contraste. Então, você vai lá injetar um contraste a 4 ml por segundo, né? A fase 1 é a solução, é o contraste, a fase 2 ali é a solução salina. Eles abortam o teste porque eles entendem que o teste, né, a gente faz antes, né? O teste para checar a permeabilidade do vaso, para checar se o acesso venoso foi bem feito, se está bem conectadinho. Então, o contraste, eu vou injetar ele. E aí, em que momento eu vou começar a fazer aquele monitoramento, né? Se é um exame convencional, se não é um TEP, só para o TEP eu faço diferente. Se não é um TEP, eu não preciso disparar os dois ao mesmo tempo, a bomba e o contraste. Porque aí eu vou estar otimizando o uso do contraste? Vou. Mas aí eu vou estar usando outra coisa de maneira inadequada. Eu vou estar irradiando o paciente por 10 ou 12 segundos sem a mínima necessidade. Então, eu aumento a dose de radiação no paciente, eu desgasto o meu tubo, eu desgasto o meu equipamento de maneira desnecessária. E aumento lá no final, né, o DLP, a dose que o paciente vai receber. Então, fiz o teste, está tudo certinho, está tudo programado o meu exame. Disparo a minha bomba injetora. Depois de 10 segundos, eu disparo o meu tomógrafo. Porque ele vai pensar mais 4, né? Ele vai preparar de 4 a 6, dependendo aí da versão do equipamento, né?
o equipamento de 8 canais ele demora 6, o equipamento a partir de 32 canais ele demora de 4 a 5 segundos para iniciar ali a imagem de monitoramento da chegada do contraste no vaso que eu quero. E aí eu tenho, né, a otimização do uso do contraste e a otimização da dose de radiação no meu paciente. E a solução salina, eu não tenho a necessidade, né, depois que eu já injetei o contraste, eu não tenho por que injetar ela na mesma velocidade que eu injetei para fazer o teste. Eu posso injetar ela numa velocidade menor, porque ela vai lavar todo o circuito ali e vai lavar todo o vaso do paciente e vai melhorar a qualidade da minha fase venosa. Então, eu acabo auxiliando a fase venosa com um comando básico. Então, 40 ml aí é o suficiente, não precisa mais do que isso. 90% dos serviços habilitam, né, ou passam a usar 30, né, 30 pré, usa o contraste e usa 30 pós-contraste. Mas 40 aí é o limite máximo, acho que não tem necessidade de usar mais do que 40 ml de soro para ir fazer, né, o que a gente grosseiramente fala de empurrar o restante do contraste, né, para ali não cristalizar o acesso, mas a ideia não é só não cristalizar o acesso, né, é melhorar ali também a qualidade da imagem na fase venosa. E aí vamos entender agora uma programação de angio-TC e a gente, em cima disso, fala das programações dos outros exames. Então, entendendo a programação de protocolos de angio-TC em equipamentos de 8 canais e em equipamentos de 16 canais. São os equipamentos que mais a gente encontra aí no mercado, são equipamentos que a gente vai, né, acabar encontrando aí para trabalhar na maioria dos serviços, seja ele público ou seja ele privado. Então, quando eu vou fazer, já fiz ali o meu exame, a minha fase pré, e aí eu vou fazer aqui, né, a minha imagem de monitoramento, né, no caso aqui é um modelo de exemplo da Canon, né, então eles têm o nome de Sure Start, mas nada mais é do que uma ferramenta que monitora a chegada do contraste no vaso que você quer. Então, eu tenho aqui, né, um scan, eu não preciso ter um KV muito alto, tá? 100 kV está ótimo, 50 de MAS está ótimo, porque eu não preciso dar diagnóstico com aquela imagem. É uma imagem única e exclusivamente para que eu consiga enxergar o contraste dentro do vaso, o contraste na região que eu quero. E percebam que essa técnica ela é a mesma tanto no equipamento de 8, quanto no equipamento de 16, quanto no equipamento de 80, quanto no equipamento de 160 canais. O que muda é só a colimação, né? Então, aqui nos equipamentos de 8 até 16 canais, a colimação de 1,5 está ótimo. Você vai conseguir ter uma boa qualidade de imagem, e você não vai se perder na imagem, porque ela tem ali a mesma colimação do seu bloco de aquisição. E aí, passando para os equipamentos, né, de 80 canais e 160 canais, a gente reduz um pouquinho ali a faixa de colimação, para que a qualidade da imagem seja melhor. E aqui, né, mexendo aí nesse ROI. Então, Emerson, não preciso usar o ROI só para angio-TC? Não, posso usar o ROI, devo usar o ROI para qualquer tomografia do abdômen trifásico. Uso para todas as angio-TCs, isso é imprescindível, inevitável, tem que usar. Se você não usar, você corre sério risco de perder o exame ou você aprendeu de maneira inadequada. Eu não posso confiar na fisiologia do paciente, porque os pacientes têm comportamentos fisiológicos totalmente distintos. Eu tenho um paciente que ele tem a pressão arterial 12/8 e eu tenho um outro paciente com o mesmo peso, mesma idade, mesma patologia, que ele pode ter a pressão arterial 18/12. E aí o contraste, por sua vez, ele vai chegar no vaso que eu quero em um time totalmente diferente. Nem falando de patologia, mas falando de pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente adulto e um paciente pediátrico. No paciente pediátrico, eu vou ter o contraste chegando muito mais rápido, porque o coração, né, a frequência cardíaca de uma criança, ele é muito mais acelerado.
Então, aqui a gente tem o ROI, né, o ROI automático ou manual. Eu super prefiro para PC de abdômen trifásico usar o ROI manual. Eu nunca oriento usar o ROI automático para tomografia de abdômen trifásico. Porque na hora que você perceber a chegada do contraste, você faz o disparo. No momento que você está fazendo o exame, é o momento que você separou para atendimento àquele paciente. Então, o paciente, quando ele chega no hospital, que ele vai fazer uma tomografia, né, diferente do enfermeiro, do segurança, diferente do segurança e do médico, todo mundo que está no hospital é da enfermagem. Ele entende que todo mundo é enfermeiro. Ou você vai ser o doutor da tomografia, ou você vai ser o enfermeiro da tomografia. Na cabeça do paciente é isso. Então, seja o melhor profissional ali. O paciente entrega a vida dele na sua mão. E você tem uma série de recursos no equipamento que você acaba não usando, porque você aprendeu a trabalhar daquele jeito e acha que daquele jeito é o melhor possível, é o melhor que dá para fazer, eu não consigo trabalhar de outra forma, não acho seguro, acho que vai irradiar demais o paciente, fazendo o uso do ROI, né, fazendo o uso das ferramentas de monitoramento da chegada do contraste, mas se você for fazer um apanhado geral, né, o Diego teve uma aula que ele falou aí, há algum tempinho atrás, sobre segurança do paciente. A gente tem o hospital, né, de Cleveland, que trabalha nesse foco, né, o John Hopkins, que é um hospital que trabalha nesse foco, nesse viés de segurança do paciente. Todos os exames com contraste da região do abdômen que tem, ou qualquer outro tipo de exame de tomografia que tenha uma fase arterial, toda a equipe técnica operacional desse hospital, é referência mundial esse hospital, eles utilizam o monitoramento da chegada do contraste no vaso. Eles perceberam que eles perdem menos exame, os exames têm mais qualidade. Ah, Emerson, irradia o paciente 2 ou 3 cortes a mais. Você prefere irradiar o paciente 2 ou 3 cortes a mais, ou você prefere reagendar o exame do paciente? E aí a gente pensa no pior paciente, no pior cenário. É um paciente que faz hemodiálise. Ele está fazendo o exame naquele dia porque a hemodiálise dele é 1 hora depois da tomografia. E aí você avisa para ele que você perdeu o exame porque você não programou adequado, porque você não sabia que a frequência cardíaca dele estava alterada naquele dia. Era para uma avaliação de hemangioma hepático e você perdeu a fase arterial ou a fase portal. E você vai explicar para ele que, mas daqui 7 dias o senhor retorna, né? Faz um novo preparo aí, daqui 7 dias o senhor retorna e a gente faz o exame e vai dar tudo certo, o senhor pode confiar. Você gostaria de dar essa notícia para o paciente? Eu não gostaria. Então, aqui no equipamento da Canon, eu oriento sempre em exames de tomografia, usar o ROI manual. Nos exames de anjo-TC, o adequado é usar o ROI automático, exceto em exames de cabeça e pescoço, né? Dá para usar um ROI automático, né, no equipamento de 16 canais, mas aí precisa, o protocolo está muito bem ajustadinho, usar um ROI automático com a marcação, né, lá na veia cava superior, ou lá no átrio direito. Porque aí o equipamento, né, principalmente os equipamentos da General Electric, né, da GE, eles demoram ali 9 segundos para a mesa voltar para a posição inicial, para iniciar a varredura, e 9 segundos é o tempo que o contraste demora da chegada do átrio direito até sair pela aorta. Independente da frequência cardíaca do paciente, tá? O contraste chegou no átrio direito, ele vai demorar 9 segundos para chegar na aorta. Esse é o trajeto, o fluxo dentro ali do coração, né, para ir para o ventrículo direito, artéria pulmonar, hematose, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e saída pela aorta. É o tempo aí, né, básico de um fluxo de circulação dentro do coração, da hora da primeira chegada no coração até a última saída do coração, que é a aorta, para irrigar todo o corpo. Diferente disso,
né, eu recomendo para anjo-TC tanto de cabeça e pescoço, né, ou só de carótida, ou só de crânio, ou de crânio e carótida, usar o ROI manual, e na hora que o contraste chegar, você fazer a aquisição adequada. E tomem cuidado, bastante cuidado, principalmente com anjo e com tomografia de pescoço, né? Angiotomografia e tomografia de pescoço, a aquisição ela tem que começar abaixo do arco da aorta, né? Principalmente em tomografia de pescoço, quando o paciente tem alguma lesão ali na região da cartilagem cricoide, né? Tem alguma lesão na prega vocal, ou tem alguma lesão oncológica na região de base de língua, é super importante você começar a aquisição abaixo do arco da aorta, porque tem uma inervação que ela sai da região anterior, né, da tireoide, e ela passa por baixo da aorta para poder retornar para o outro lado. Então, eu preciso, né, fazer a aquisição abaixo, iniciando abaixo do arco da aorta. Eu vou ter total certeza de que todas as estruturas estão dentro do meu estudo. E aí você pode dar o início manual, o start manual no equipamento, nada impede que você faça isso. E aí, vindo para cá, né, quanto de KV, quanto de MAS eu vou usar, né, para o meu Sure Start, né? Eu preciso colocar uma programação específica para minha aquisição. A gente parte de regra, tá, para qualquer aquisição, usando aí, né, hoje tem várias tecnologias, precisa tomar muito cuidado com esse formato aqui, né? Aqui a gente na Canon tem o Sure Expose, né, 3D, que é o quê? Qual é o algoritmo que você vai usar? Qual é o tipo de filtro que você vai usar para fazer o seu exame? Se o exame for de cabeça e pescoço, esse Sure Exposer, né, ele precisa estar desligado, tá? Se é um exame de tomografia de cabeça e pescoço, eu não tenho que ter modulação de dose nenhuma. O Sure Exposing é a modulação de dose, né? Então, se a gente for lá para a GE, ele vai ter o Smart MA. Se a gente for lá para Siemens, ele vai ter o Care Dose. Se a gente for lá para Philips, ele também vai ter um Care Dose. Então, para crânio, cabeça e pescoço, não sou eu, Emerson, que está falando, tá? São as literaturas. Para crânio e pescoço, ele precisa estar desligado. Não pode estar ligado. Você não deve fazer modulação de dose em exames de cabeça e pescoço. Já em exames do restante do corpo, é importante iniciar ali no modo standard, que é o básico. Se você usar um laudose ou um ultra laudose, que é uma dose ultra baixa, o exame ele vai ficar muito ruidoso e pode ser que a equipe médica passe a reclamar demais. Então, precisa tomar cuidado com isso. E se você vai usar um high quality ou um quality, o exame vai ficar muito plastificado, né, a linguagem mais grosseira de falar, mas ele vai dar muito falso negativo, alguma lesão que seria positiva, principalmente ali na região de rim, de pâncreas, de baço, vai parecer que não tem nada, mas na verdade o paciente tem uma lesão, é que você usou a máxima qualidade do equipamento, sem pensar, né, nos riscos que você poderia correr. É como se você usasse o máximo do seu Photoshop e, na verdade, você tem uma ruga ali que você não quer que apareça naquela foto, mas a ruga está ali. Então, por exemplo, a lesão do paciente está lá, mas você não quer que ela apareça porque você quer o seu exame bonito. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Os equipamentos mais modernos, ele vem com o Shure KV. E esse Shure KV foi bastante falado nessa jornada paulista de radiologia, que quando você reduz de 10 a 15% do KV, você reduz até em 50% na dose que o paciente recebe no final do exame. Então, olha lá, a gente está reduzindo o contraste, a gente está reduzindo... Eu não gosto do termo reduzindo, a gente está otimizando o contraste e a gente está otimizando dose. A gente está aumentando a quantidade de tempo que a gente vai ter contraste à nossa disposição, né? Vide é isso que está acontecendo no mundo, desde que instaurou-se aí essa pandemia entre nós. Existe uma falta de matéria-prima, existe uma falta, uma escassez de contraste.
Então, você vai estar tendo o contraste por muito mais tempo ali à sua disposição. E, por outro lado, você vai ter muito menos manutenção corretiva, muito menos troca de tubo no seu equipamento, uma vez que você usa uma menor quantidade de kV, você exige menos do tubo, mas mantém a qualidade do teu exame. Então, tudo isso aqui, a gente está falando de ferramentas básicas do nosso equipamento. Não estamos falando de ferramenta de inteligência artificial, do uso de inteligência artificial, não. Porque o uso de inteligência artificial, por exemplo, aqui na máquina da Canon, é o ACE, né? É uma ferramenta que você precisa adquirir. A gente está mostrando aqui as ferramentas que vêm à sua disposição no seu tomógrafo. E aí a gente vai para uma programação de um exame de crânio, né? Então, uma anjo de crânio, um exame de tomografia de crânio, como é que a gente vai programar ele, né? Então, tá feito lá, né, o dual scano, né, que é o scout em AP, ou o servil em AP, e o servil em perfil, depois você faz uma aquisição pré-contraste. Se é uma anjo, né, o SV, que é ali a imagem de monitoramento, e você tem o Sure Start ali, que é a imagem que vai acompanhar o monitoramento junto com a injeção do contraste. Depois você tem uma fase arterial, e para crânio, via de regra, a gente precisa de uma fase venosa. Então aí a gente tem a fase pré-contraste, né, a aquisição helical, né. Então, ali, 80 canais é só a referência de um equipamento, né? 80 ali é só a referência do equipamento de 80 canais. Se a gente for para um equipamento de 8 canais, a gente vai ter um corte ali, uma colimação de 1,5, né? Em todos os cenários, tanto no pré, quanto no corte de referência, quanto no Sure Start, quanto no pós-contraste, tá? A gente vai ter ali, ó, 0,4 de rotação para os equipamentos de 80 canais. Para os equipamentos de 16 canais, a gente vai ter 0,8, 0,6. Para os equipamentos de 8 canais, a gente vai ter 0,8, 0,9, 1 segundo de rotação. E aí a gente vai ter 240 milímetros, que é o tempo de... o range, né, a área de aquisição. Aí só um exemplo de uma programação. Obviamente a programação tem que ir para o crânio inteiro, né, que vai dar os 240 milímetros ali de range. Emerson, onde eu coloco a minha imagem, né, o meu ROI? Sempre tome base, né, se você vai usar um disparo manual, tome base de colocar onde vai ser o início da sua aquisição. Principalmente se o seu equipamento for muito rápido, mas também você usa a tecnologia a seu favor. Se o seu equipamento for lento, você também vai usar, né, a imagem de monitoramento sendo a primeira imagem. Porque o que vai acontecer? O seu equipamento vai fazer a aquisição, né, junto com a subida do contraste na fase arterial e voltar fazendo a fase venosa. Então, essa premissa a gente precisa ter. E aí a programação de carótidas, né, o range aumenta um pouquinho. Aí é onde a gente falou, né, então a minha aquisição, o meu monitoramento tem que ser ali a nível da aorta, independente do equipamento que eu tenha, se é 8, se é 16, se é 32, 40, 80, 64, 500 cortes, não importa, se é 4 canais, eu vou manter ali o meu monitoramento no arco da aorta, porque se o meu equipamento é lento, eu vou fazer o quê? Acompanhar a subida do contraste junto com a minha aquisição. Eu vou, ao mesmo tempo que o contraste vai subindo pelo vaso, o meu equipamento vai subindo fazendo a aquisição. Ali só um formato de aquisição, né? Tomar bastante cuidado com essa questão do ROI, né, automático, né, deixar o ROI aqui dentro do vaso. Se você for deixar o ROI dentro do vaso por conta de ser uma anjo, você ficar com medo de perder, eu não sei onde eu disparo, você precisa voltar lá no estágio e fazer o estágio de novo, entender o que você está fazendo com aquele equipamento. Porque é uma pergunta que eu sempre faço. Todo mundo tem carro? Tem. Quem tem carro, ok. Você sabe qualquer barulho que o seu carro faz, você sabe o que está acontecendo? Ah, Emerson, não sei não. Eu não pego carona com você porque eu vou ter medo de estar com você num carro que é seu e você não sabe como é que ele funciona.
Então, se você não tem segurança adequada, né, ou não compreendeu essa questão toda, deixa o ROI aqui fora, aqui, ó, aqui no tecido mamário, ele não vai disparar, porque ele vai precisar de pelo menos 100 HU, e não vai chegar em 100 HU nesse local. E aí, o que você vai fazer? Você vai acompanhar a chegada do contraste nesse vaso. Na hora que o contraste chegou aqui, você dispara. E aí você vai ter o seu exame da melhor maneira possível, o exame mais adequado. Programação do TEP, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que perguntam, Emerson, o TEP é só na área cardíaca? Não, o TEP é uma tomografia de tórax, é uma angiotomografia de tórax. Eu tenho que fazer a aquisição de todo o tórax. Eu tenho ramos arteriais e ramos venosos em todo o tórax. E pode ser que esse paciente tenha um início de TEP na base do pulmão. E eu não iniciei a aquisição na base do pulmão. Muita gente inicia a aquisição no arco da aorta, faz do arco da aorta para baixo. Ah, Emerson, mas o tronco pulmonar está abaixo do arco da aorta. Correto. O tronco pulmonar está abaixo do arco da aorta. Mas o TEP, ele não só se dá no tronco pulmonar. Ou eu não tenho um lobo superior no meu pulmão. Eu não tenho ramificações arteriais no lobo superior do meu pulmão. Eu não posso ter ali um TEP no lobo superior do meu pulmão. Então, vamos retornar nos conceitos, e é uma angiotomografia de tórax com protocolo TEP. Não é uma angiotomografia de TEP. Então, se eu vou usar o ROI automático, eu devo colocar ele ali no tronco pulmonar, mas eu primeiro preciso tomar cuidado, checar se esse paciente não tem calcificações, se ele não tem histórico de aterosclerose, de outras calcificações. E aí, nesse exame agora, a gente faz um processo diferente com a bomba injetora. A gente, em vez de disparar a bomba injetora e esperar os 10 segundos para iniciar a aquisição, a gente vai disparar a aquisição do Sure Start, né, da imagem de monitoramento. Quando o meu tomógrafo fizer a primeira imagem, eu disparo o contraste. Nossa, Emerson, mas por que mudou o fluxo? A gente não está falando de uma fase arterial, né? Uma angiotomografia com protocolo TEP é uma fase pré-arterial. É antes do contraste chegar na aorta. Então, esse contraste ele vai demorar muito menos tempo para chegar no tronco pulmonar do que para chegar no arco da aorta. Eu não posso ter contraste no arco da aorta, nem na aorta ascendente, nem na descendente, para ter o protocolo TEP da maneira adequada, como se mandam, né, os artigos científicos e a maioria dos médicos. Por que a maioria? Porque tem alguns médicos que preferem o protocolo TEP contaminado. A programação de aorta, né, aorta torácica, é uma programação muito mais fácil, assim como a programação de angiotensina coronária, né, fez um corte que pegou a aorta ascendente e a aorta descendente, aí a anatomia a gente precisa tê-la sem anatomia, sem tomografia, sem ressonância, não tem o que fazer. A gente precisa ter anatomia, um corte ali no tórax a nível, né, da região onde você pega a aorta ascendente e a aorta descendente. Dá para ver que esse paciente tem uma dilatação, né, da aorta ascendente, mas isso é em um outro momento, a gente fala disso. Deixei o meu ROI aqui, ou monitoro aqui, ou coloco o ROI fora e analiso a chegada do contraste nesse vaso, na aorta descendente, e tenho ali a minha aquisição da maneira adequada. Novamente, é uma tomografia de tórax para verificação de aorta torácica. Aí o protocolo de aorta abdominal. E é aí onde era um objeto ou um ponto que eu queria chegar, né, com vocês. Quando a gente faz uma tomografia de abdômen trifásico, a gente espera que o contraste esteja nesse formato aqui na aorta. Mas não é esse o objeto de desejo da fase arterial, né, de um abdômen. O médico precisa que o abdômen esteja na fase arterial, e o abdômen está na fase arterial não se resume, né, aqui a aorta abdominal Uma de sempre lá, o técnico que toca aqui toca mais 2 equipamentos. Tá? está totalmente contrastada. Precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Faz um exame aqui, faz um exame automático, é um técnico para 3 equipamentos.
invés de pagar 3 techs, E falando aí de velocidade, né, do equipamento, então, digamos que eu tenho equipamento de 8 canais. Essa linha aqui, ó, vai ser a linha do meu primeiro corte. Onde eu vou colocar o meu monitoramento? Aqui no meu primeiro corte. Porque aí o meu equipamento é lento, sim, mas ele vai, a partir do momento que você viu que chegou o contraste na horta, você vai liberar o seu equipamento, ele não vai movimentar a mesa, ou seja, você vai ganhar tempo. Ele não vai levar a mesa até um ponto inicial para poder iniciar. Ele já está no ponto inicial. Ele vai só ter o delay, né, basal do equipamento, que é pedir para o paciente respirar fundo e segurar a respiração, e você faz ali a aquisição. Aí uma programação para membros inferiores, né? E aí os membros inferiores, do mesmo jeito, né? Se é um equipamento de 8, um equipamento de 16 canais, deixe a aquisição, né? Essa imagem aqui, ó, de monitoramento, onde vai ser o início da sua aquisição. A gente fez aí há uma semana atrás uma anjo de membros inferiores de um paciente de 120 quilos, onde a gente injetou 90 ml de contraste. Ou seja, a literatura preconiza que a gente injete de 1 a 2 ml de contraste para cada quilo do paciente. A gente fez uma anjo e a gente injetou menos do que o peso do paciente. Porque na hora que o contraste chegou aqui nessa fase aqui, ó, na hora que o contraste chegou aqui na horta, o equipamento iniciou a varredura e foi descendo. Como o equipamento é um equipamento um pouco mais lento, né, o equipamento 16 canais, 8 canais são equipamentos um pouco mais lentos, ele desceu junto com o contraste na fase arterial. E aí a gente programou para ele fazer a subida venosa, né, de ínfero para superior, né, ou da região da planta do pé até ali a região do abdômen. Então, você precisa, novamente, voltar lá naquele primeiro estágio, né? Dominar a técnica do teu equipamento, dominar aquilo que você está fazendo, para que você não perca. E aí, a gente, com uma programação de aorta total, segue o mesmo fluxo, né? Segue o mesmo formato. Aí, na aorta total, é interessante, é importante você colocar no arco da aorta. O seu equipamento vai ter um delayzinho, vai voltar, né, para fúrculo external ali, para fazer a aquisição? Sim. Ah, Emerson, mas é uma anjo de aorta, eu posso só subir um pouquinho meu bloco, né, e fazer só anjo de aorta. Sim, mas você acaba perdendo ali, né, a junção ali do tronco braquiocefálico e das subclávias, e muitas vezes o paciente apresenta lesões nessas regiões e você perde um pouquinho de qualidade, perde um pouquinho de eficácia no teu exame. E aí, né, só compartilhando com vocês aqui como que era o formato e no slide seguinte como é que está o formato hoje. Então, a gente, para uma anjo de crânio, assim como para uma tomografia de crânio, né, usava ali um fluxo de injeção para uma anjo de 5, para uma TC de crânio de 4, até 4 ml por segundo, e usava num volume de 50 a 70 ml de contraste, né, para um paciente de até 70 quilos. Acima de 70 quilos era usado 80 ml de contraste. Uma anjo de carótida era usado, né, 10 ml a mais ali, né, de 60 a 70. O mesmo se usava para uma anjo para uma CT de pescoço, e os mesmos 50 a 70 usava para uma TC de crânio. E o engraçado, né, do início desse estudo é que quando a anjo era de cabeça e pescoço, usava basicamente o mesmo volume que usava para fazer uma anjo de pescoço. Ou seja, aumentou-se aqui, né, ou quase que dobrou a área de varredura, e eu mantive aqui a mesma quantidade de contraste.
Qual a finalidade? Então, de eu usar, né, a mesma quantidade para fazer uma região maior e de eu não reduzir para fazer só o crânio, ou de eu não otimizar para fazer só o pescoço. Então aí já acendeu, né, uma interrogação e a gente já começou a pensar e trabalhar de uma forma mais eficaz para atender isso. Uma anjo de aorta torácica, né, era usado de 70 a 100 ml, né, isso aí num paciente de até 100 quilos. Quando o paciente tinha mais de 100 quilos, aí usava-se 120 ou 125 ml. Um protocolo TEP já usava uma quantidade razoável, né? Alguns técnicos usavam de 50 a 60, mas tinha técnicos que usavam 80, tinham técnicos que usavam 90, tinham técnicos que usavam até 100, né, para fazer um protocolo TEP. Aí a anjo de aorta abdominal, a base de regra lá era usar de 80 a 100 ml, né, para um paciente de até 100 quilos. Se tivesse mais de 100 quilos, acabava usando aí, né, 125. Uma anjo de aorta total usava de 80 a 120 ml. E aí foi algo também que a gente acendeu, né, um alerta. Se para uma anjo de aorta total, né, que é a torácica e abdominal, eu vou usar 80 ml, por que que para uma anjo só do abdômen eu uso 80? Pensando aqui num paciente de 80 quilos, tá? Ou de 70 aqui, ó. Paciente de 70 quilos usava, né, 100 ml para fazer uma anjo de aorta torácica. Por que que o mesmo paciente, né, de 70 quilos usava 120 para fazer as duas? Se eu consigo acompanhar, né, a descida do contraste por todo o vaso. E aí, né, na anjo de membros inferiores, usavam ali, né, de 140 a 150 ml, e aqui era a única, né, anjo que usava um fluxo de 3,5, todas as outras usavam um fluxo aí de 4,5, 4, 5, né, a maioria dos técnicos acabavam usando 4,5 ou 5 para todas as anjos. Dificilmente algum técnico usava 4 ou usava 3,5 como estava preconizado. E aí, durante essas 3 semanas, a gente veio fazendo, né, um estudo onde a gente fez o quê? Usamos só essa coluna aqui, basal nessa coluna, 100% usamos essa coluna, né, fluxo de 4, 4, 4, 4,5 mantivemos no TEP, e usamos 3,5 aqui na anjo de membro inferior, que foi essa que a gente usou aí 90 ml. Só que a quantidade de contraste a gente reduziu, né, otimizou. Então, para todos os crânios, independente se é anjo ou não, a gente injeta no máximo 50 ml, independente do tamanho do paciente. Óbvio, se a gente tem um paciente, né, com 200 quilos, a gente já nem comporta lá no nosso equipamento, né, mas a gente precisa avaliar, né, ali o paciente. Mas num paciente de até 100, até 120 quilos, até 130 quilos, você consegue usar seguramente 50 ml de contraste num fluxo de 4 ml por segundo e ter uma anjo de crânio da maneira adequada. Você consegue, para fazer uma tomografia de crânio desse mesmo paciente, usar 50 ml e usar um fluxo de 2,5 ml por segundo, e você tem uma contrastação adequada. E aí, para anjo, ó, aqui, ó, de carótida e crânio, a gente usa, né, de 45 a 60 ml, né, aumentamos aí 5 ml aqui para o início e 10 ml aqui para o final, para que a gente consiga ali ter uma boa contrastação do vaso. Então a gente desceu se a gente voltar no slide anterior aqui, né, de 75 ml, a gente desceu para 60. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, né, de 10 anjos de TC aí por semana, são 150 ml de contraste por semana só na anjo TC de carótida do pescoço. Se a gente pensar em todos os crânios, que a gente usava 70, a gente usa agora 50, são 20 ml de contraste para cada paciente, né? Se a gente for analisando a cada exame, então a gente tem um percentual de otimização aí
de 20%. 20% a menos de contraste, mantendo a mesma qualidade da imagem e melhorando a condição do paciente, né? Melhorando ali a exposição do rim do paciente a essa radiação. Ou a essa radiação não, a esse meio de contraste. Os estudos permitem que a gente possa ir um pouco mais além, tá? Então tem estudos e a gente já fez alguns exames, né, com alguns perfis de pacientes, onde a gente injetou 40 ml e fez uma anjo de crânio, onde a gente injetou 45 ml e fez um protocolo TEP, né, num paciente de 70 quilos, a gente injetou 45 ml e fez um protocolo TEP. Então a gente precisa novamente, né? Ah, Emerson, é arriscar demais. Não, não é arriscar. Um cirurgião, ele faz a cirurgia porque ele foi capacitado, ele foi treinado, ele se preparou para aquele momento. Existem riscos, né? Extravasamento, perder acesso, o paciente se mexer, ter ânsia de vômito. Obviamente, quanto maior o fluxo de injeção por segundo, maior a probabilidade do paciente apresentar vômito, apresentar ânsia de vômito, do paciente ter algum desconforto na injeção do contraste, mas isso cabe a nós, operadores, alertar o paciente que isso vai acontecer, que isso é esperado, né? A ânsia de vômito, espirros, tosse, gosto metálico na boca, sensação de que o paciente está urinando, isso é esperado pelo uso do contraste num fluxo maior do que 2,5. Isso é esperado. Não em todos os pacientes acontece, mas é esperado. Então a gente passou aqui, né, para uma otimização de até 35% do uso do contraste. Obviamente, quando a gente mostra única e exclusivamente essa tabela para a equipe médica, eles assustam, e assustam muito, porque eles estão acostumados com a preconização que a literatura fala de 1 a 2 ml por quilo, né, para fazer exame de tomografia. Mas imaginem, pode usar 2 ml para cada quilo, então pegamos um paciente de 50 quilos, vamos fazer uma tomografia do abdômen, vamos injetar 100 ml de contraste nesse paciente, não faz sentido, né? Então vamos começar a exercitar isso agora, para que a gente consiga transmitir isso para os nossos exames. Então o que a gente fez foi fazer uma apanhada de exames, encaminhar para laudo, anotar, né, tabular os dados, e a gente não teve nenhuma reconvocação de todos os exames que foram tabulados, todos os exames encontram-se laudados, e a gente pegou aí um ponto onde a equipe médica que laudou esses exames é a equipe médica mais exigente, né, do cenário que nós temos aqui. Então foi um ponto de uma vitória importante, e depois a gente vai estar levando, né, estou trazendo isso primeiro para vocês, mas a gente vai estar levando isso para a equipe médica, né, para que eles consigam entender que é possível fazer isso de maneira segura, de maneira racional e de maneira tecnicamente adequada, né, com treinamento da equipe, tanto a equipe técnica quanto a equipe de enfermagem, para a punção adequada. E aí o resultado obtido, né, redução da volumetria do meio de contraste utilizado, né, não temos reconvocações após o início dos testes do uso racional do meio de contraste, otimizou o custo com insumo, né, que é o contraste, e em algum cenário que a gente tenha o dual flow, a taxa de extravasamento, né, isso eu trago uma experiência de um outro serviço onde eu atuava antes da MS, quando a gente utilizou o dual flow, a gente teve uma redução de 40% da taxa de extravasamento, né? Uma vez que eu estou usando ali o contraste junto com o soro fisiológico, eu tenho uma redução da taxa de extravasamento. E aí o que cabe a gente, né, a fazer é isso que a gente está fazendo aqui, né? Treinando, capacitando, indo em campo junto com vocês, está ali fazendo, estressando a técnica, para que vocês se sintam mais seguros, né, em fazer isso. Eu acho que era isso, né, que tinha para falar, né? Tem um agradecimento especial aí à família, né, filhos, esposa, sobrinho,
Estão aqui fazendo um silêncio danado, para aí tem o cachorrinho que não está aí, né, porque essa foto foi no zoológico, não dava para levar o cachorro. Estão aqui fazendo um silêncio danado para que eu consiga aqui transmitir isso para vocês. Tá joia? Eu fico aí à disposição de vocês para perguntas. Se tiverem no dia a dia fazendo um exame e bateu aquela dúvida, pode me acionar, tem meu telefone aí no grupo da MS, né? Mas também estou deixando meu telefone aqui para vocês. Tem o meu e-mail aí, tem minhas redes sociais. Eu uso 90% do meu Instagram algo para estudo, para, né, dividir um pouquinho daquilo que eu faço, e fico aí à disposição de vocês. Diego, se tiver perguntas, aí fiquem à vontade. Emerson, tá me escutando? Estou te escutando. Cara, parabéns aí, obrigado, que aula excelente, viu? Te parabenizar, conhecimento, compartilhar esse conhecimento com a gente, isso é muito bacana, é muito bom, parabéns, aula muito bem explicada, e isso aí, como o Marlos falou, né? Tanto a gente que já tem um pouco de experiência, como quem não tem, aproveitou essa aula ao máximo aí. Eu estou de plantão também, então aqui o Diego pediu para que eu desse uma atenção para as perguntas que forem realizadas no YouTube. Eu estou realizando um exame aqui agora no tomógrafo, eu vou deixar as pessoas aqui que estão levantando a mão para tirarem algumas dúvidas com você, e a partir do momento que a gente zerar esses questionamentos aqui, eu vou verificando aqui as perguntas do YouTube, pode ser assim? Pode, claro. Eu agradeço. Pessoal, de forma ordeira aí, vamos lá, levanta a mão, o pessoal vai abrindo o microfone cada um de uma vez e vai tirando essas dúvidas aí, ok? Estou aqui no aguardo, só vou finalizar um exame aqui, né? Fiquem à vontade aí, gente. Se vocês não quiserem abrir o microfone, quiserem perguntar aqui no chat do quem tiver aqui no Meet, tá? Eu consigo ver aqui. Eu liguei o celular aqui para ir acompanhando, consigo ver por aqui, tá? Olá, pessoal. Consegui voltar, professor Emerson. Ô, Diego. Estava aí fazendo uma visita aí para nossa jornada que vamos ter em Brasília. Aproveitar aí vocês aí que estão me ouvindo, o pessoal do YouTube também. Não esqueça da nossa jornada em Brasília aí, tá, gente? Jornada Beneficente de Radiologia. Quem puder vir, vai ser muito bom. Faça sua inscrição no site do CRD Ensino, tá? Não esqueçam essa oportunidade, é muito bom a gente estar fazendo esses encontros científicos, acadêmicos aí, para a gente não perder, para a gente ganhar a mão aí, tá bom? Com conteúdo, para ser um expert aí, como nosso professor Emerson aí, sabendo aí muito sobre o uso do contraste, a importância dele. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Aproveita o professor agora nesse momento. Quem tiver aí no YouTube, vamos dar uma olhadinha. Tem alguma dúvida? Querem alguma dúvida? Olha, temos aqui, professor Emerson, uma dúvida do Mário Ribeiro. Diego. Mestre, é possível otimizar o contraste com injeção manual? Essa é a pergunta aí do nosso colega Mário. Com injeção manual em exames de abdômen, eu acho que é muito arriscado, porque você não consegue ter o controle da injeção ali do contraste. O fato de você tirar uma seringa para conectar outra, né, quando você injeta, por exemplo, 80 ml com 4 seringas de 20, que é o que acaba acontecendo na maioria das rotinas, só o fato de você desconectar uma seringa para conectar outra, você perde time, você perde tempo, e aí você perde injeção, né? E aí o contraste não fica da maneira adequada. Mas para uma tomografia de crânio, por exemplo, independente da máquina que você esteja, você pode, uma tomografia de crânio contrastada, ou uma tomografia de pescoço contrastada. Um paciente de até 100 quilos, você pode seguramente injetar 50 ml de contraste de maneira manual. Você injeta o contraste, é o tempo suficiente de você sair da sala junto com a equipe de enfermagem, ir até o console e disparar o equipamento, você vai estar na fase adequada do contraste.
Então, por exemplo, você consegue otimizar em exames de crânio, em exame de mastoide, em exame de face, seios da face, pescoço. Nesses exames você consegue otimizar, assim como nos exames de músculo esquelético, né? Um joelho, um ombro, um quadril, um pé, para verificar uma fase pós-contraste, você consegue injetar aí de maneira manual e consegue otimizar, né? Num paciente de até 80 quilos, até 100 quilos, injetar de maneira manual 50 ml de contraste, você consegue otimizar e manter a qualidade do teu exame. Obrigado, professor, obrigado, Mário. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Acredito que... O Anthony perguntou aí se a aula vou disponibilizar. Eu estou só transformando ela em PDF aqui, eu já te mando, Diego, aí, ou mando no grupo, enfim, como você preferir. Ótimo, professor. Pessoal, mais alguém? Eu queria só aproveitar o gancho, parabenizar o Emerson aí. Como eu disse lá no começo, tenho certeza que vocês ficaram impressionados aí com técnicas que vão trazer não só economia, mas também segurança para o paciente, né? Então, parabéns, Emerson, obrigado aí pela disposição, Diego, parabéns aí pela organização. E eu queria só reforçar com vocês a jornada beneficente de radiologia de Brasília, e imagina só a gente, nós técnicos e tecnólogos, operadores, tendo a oportunidade de ter um médico radiologista falando com a gente, falando o que a gente faz de errado, onde que a gente pode acertar, como que a gente pode fazer os exames. Então, isso é uma coisa muito rara de ter, da gente conseguir encontrar, né, além de ter os especialistas e tal, mas o médico radiologista vindo e mostrar para a gente o que a gente deve fazer para ser bem sucedido nos exames, isso é fantástico, isso é uma coisa, assim, raríssimo de a gente encontrar no mercado. Então, a gente vai ter o Dr. Anderson, o Dr. Quaglia, Dr. Fernando, a gente vai ter a Siemens falando com a gente, né, mostrando as novas tecnologias, que eu não vou nem falar aqui o que é, mas eu tenho certeza que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, Então, assim, muitas pessoas que não fizeram a de Goiânia, que a gente fez no mês passado, se arrependeram depois de ouvir os comentários. Então, assim, não fica fora dessa, porque eu tenho certeza que vai ser uma evolução aí, e vai ser uma virada de chave, escreve aí, vai ser uma virada de chave na sua vida profissional, tenho certeza disso. Beleza? Queria só reforçar, parabéns a todos aí que ficaram até agora, né, assistindo a aula, poxa, no meio de semana, na quarta-feira, logo depois do plantão, fazer isso aqui para a gente realmente que quer fazer a diferença. Então, parabéns para todos vocês e sucesso aí. Marlos. Acho que tem mais pessoas querendo fazer pergunta aí. Desculpa ter atrapalhado aí, gente. Marlos. Valeu. Oi. Desculpa cortar vocês aqui. Vou pedir desculpa a todos aqui, tá? Porque a gente tem a dinâmica do plantão. Eu estou de plantão agora também. Então, eu tive que dar uma pausa aqui na atenção mesmo aqui ao Emerson aí pela aula, mais uma vez. Vou parabenizar ele aí pela excelente aula, agradecer o Diego, agradecer você pela oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento com a gente, isso é fundamental. Quero agradecer as nossas equipes das UPAs daqui de Brasília, tá? Que fazem parte aqui, o nosso pessoal da diagnose, e os meninos aí, fico muito feliz de ver vocês participando. Nas unidades a gente ainda não tem tomografia, mas nós temos um campo aberto, como eu prometi para vocês aqui, a gente está programando, né, uma escala assertiva para vocês poderem treinar, né, na Hospital de Base, Hospital de Santa Maria, a gente tem o campo de estágio para vocês, a gente só tem que organizar isso muito direitinho para a gente não estar metendo os pés pelas mãos. Tem muita gente que às vezes a gente faz falhar a operação, então a gente tem que fazer um cronograma assertivo, então nada é perdido. Uma aula dessa, vocês podem ter certeza que os que já têm, os que não têm ainda contato com a tomografia, faz uma diferença enorme a gente ter essa aula aqui, vocês vão ter acesso a essas aulas aí, tá? E eu agradecer mais uma vez a todos aí a participação, viu, Marcos? Obrigado aí, obrigado, Diego, obrigado, Emerson, por tudo aí. Obrigado, Diego. Professor Emerson, temos uma última dúvida antes de encerrar. O nosso colega aí
o Giorgio, eu acho que fala assim, acho que é um nome italiano, bem complexo aí, eu acho que é Giorgio. O Giorgio disse assim, o fluxo em acessos centrais tem recomendação? A maioria boa noite, Giorgio, né? Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelas palavras, Marlos. Cara, eu que te agradeço demais aí. Cada dia aprendendo uma coisa diferente na MS. E com você, com o Marcos e com o time todo. O fluxo para acesso venoso central, a maioria dos serviços, né, são exames executados dentro de unidades hospitalares, e a maioria tanto dos serviços quanto dos médicos, né, radiologistas ou solicitantes, a maior parte dos médicos solicitantes desse tipo de injeção é médico de UTI, né, e aí a gente acaba preconizando o uso de 2,5 ml por segundo de fluxo, porque pode dar um efeito chicote, né, lá na ponta do catéter, e o prejuízo para o paciente ser muito grande. Então, cabe aí aos colegas, a gente pega muito paciente nesse formato para fazer protocolo TEP. Então, antes de recusar o paciente, né, a gente sabe de todas as comorbidades que o paciente tem, então, antes de recusar, de dizer que não dá para fazer, explica para o médico que solicitou tecnicamente como é feito o exame e até onde você pode seguir. Ele vai se sentir seguro de que você está usando o melhor que você tem. Você está dando o seu melhor e está usando a melhor técnica com seu equipamento. Então avisa para ele, olha, doutor, para esse exame eu preciso de um fluxo X, eu preciso que o contraste chegue nesse ponto. Como é um catéter central, o contraste já vai estar dentro do coração. Na maioria das vezes, o catéter ele já está para dentro do átrio, um pouquinho para fora, né, um pouquinho para dentro ali do vaso, e vai contaminar. Então explica para o médico quais são as possibilidades que você tem de acordo com o paciente que chegou até você, para que você não dá para fazer. Aí, às vezes até os médicos ficam com receio, não vamos mandar hoje, porque hoje está o colega A, vamos mandar amanhã, porque amanhã está o colega B. E aí, nesse hoje para amanhã, o paciente pode morrer. Obrigado, professor Emerson. Acho que temos uma última pergunta do Jonas lá no YouTube. Boa, mestre, fiz um treinamento em determinado hospital, lá eles mandavam o soro primeiro em forma de testar o acesso, é correto? Sempre 100% correto. Você sempre manda, que vai usar uma bomba injetora, você sempre manda o soro no mínimo 1 ml acima do fluxo que você vai usar. Então, só reforçando aqui o que a gente falou na aula, para qualquer exame que você vai fazer, se não é uma anjo, não tem necessidade de injetar mais do que 3 ml por segundo. É preciosidade demais, posso até dizer isso. É muita preciosidade você fazer uma tomografia de pescoço, né, para ver um nódulo ou para qualquer outra coisa que não seja uma anjo, você injetar com fluxo maior do que 3 ml por segundo. É você correr riscos desnecessários. Só acrescentando, professor Emerson, uma situação muito comum que a gente pode ocorrer, né? Muitas das vezes a bomba de contraste, o equipo, ele é trocado a cada 24 horas, é só o paciente ele troca. E ainda dentro daquele equipo, pode ainda ter até 10 ml de contraste de um outro paciente, e às vezes injeta contraste antes junto com o soro para testar. Então, muito cuidado nessa situação para não ter contraste residual e a gente acabar contaminando nosso exame na fase pré-contraste com contraste residual aí do equipo. É muito importante vocês lembrarem dessa situação. Acho que isso já aconteceu comigo, já aconteceu com qualquer técnico quando viu falar, ué, por que esse paciente tem contraste no rim? Eu nem fiz contraste ainda, né? Então, cuidado aí nesse detalhe. Mais alguém com alguma dúvida para a gente encerrar? Isso é bem corriqueiro só complementando, Diego, é bem corriqueiro de acontecer, tá? Mas a gente tem uma maneira segura de fazer com que isso não aconteça. Todo exame que você faz com contraste usando a bomba, independente de ser anjo ou não, é que a rotina maior é de usar soro depois do contraste quando é anjo. Quando não é anjo, a maioria das pessoas acabam falando que não precisa. Mas todo exame de contraste ele tem que ter 3 fases. Uma fase, soro para fazer o teste, para checar o acesso.
A segunda fase é o contraste, para contrastar a região. E a terceira fase é a fase de soro novamente, para você ter 100% de certeza que não vai ter contraste residual no circuito. E aí, quando for fazer a troca daquele seco-fio ou manifio, que é aquela ponta que vai, né, do circuito da bomba até o acesso venoso do paciente, antes de fazer aquela conexão, pedir para o time de enfermagem lavar aquela conexão com soro. E aí o risco, ele na maioria das vezes, né, a gente não pode garantir totalmente, porque a gente não sabe se todo mundo vai fazer certo. Na maioria das vezes, o risco, ele passa a não existir mais quando você toma isso, né, por ação, né, injetar 30 ml de soro depois de qualquer injeção de contraste pela bomba. Excelente, professor, obrigado. A gente está aqui com o pessoal animado no YouTube. O Rafael Rangel, ele tem uma pergunta muito importante. Sou gestor de unidade, utilizar o recurso de forma racional é nosso objetivo. Na falta do contraste de 300, nós utilizamos de 400. O exame de 100 ml em um contraste de 300 e substituindo para os 400, quantos por cento a menos que é possível utilizar? De forma resumida, essa é a pergunta dele. Você pode iniciar com 20%. Você precisa estar seguro que a operação vai ir adequada. A gente não pode partir da premissa que todo mundo partia dessa premissa quando, só usando um exemplo, quando começou as ressonâncias de 3 teslas, todo mundo falava assim, agora o exame vai cair o tempo pela metade. E não é assim, né? Então, o fato do contraste ter 100 miligramas a mais, né, de iodo por mililitro na concentração, não dá o direito da gente de reduzir 50%, né, em vez de usar 50, em vez de usar 100, usar 50. A gente precisa ir, né, aos poucos, precisa saber qual o modelo da bomba injetora dele, precisa entender qual o modelo do equipamento dele, qual a velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores e a velocidade de movimentação da mesa que ele está, né, qual a massa corpórea do paciente que ele vai atender, qual é o acesso venoso que o paciente dele vai estar, para ver qual é o fluxo que ele consegue usar. Então, tudo isso precisa ser analisado antes da gente pensar no quanto de contraste eu vou otimizar. Então, eu tenho todo um caminho até chegar na fase final, né, digamos assim, que é o quanto de contraste eu vou otimizar para esse caso. Então, ó, é um acesso certo. Então, tem uma série de processos antes. Oi, Marlos. Desculpa, eu achei que você estava finalizando já. Faz um exemplo de sei lá, um trifásico do abdômen de um paciente de 60 quilos com acesso 20. Para o Rafael ter uma noção, assim, e eu acho que tem outros gestores aqui também que é importante eles terem essa noção. A gente tem o Rafael lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, eu já vi aqui o João Paulo, de Goiânia, e tem outras pessoas aqui também de Brasília. Mas eu acho que é interessante eles terem essa noção, porque reduzir 20% não é o suficiente, mas a gente já falou aqui de reduzir 35%, só com os ajustes que você recomendou aqui na sua aula. Mas é muito comum aparecer um gestor e falar assim, mas eu estou comprando um de 400 aqui, vamos reduzir isso. Exatamente o que você falou, vamos reduzir pela metade. Como é que vai ser isso agora? Então, faz um exemplo que aí a gente consegue trazer uma percepção para eles dessa eficiência, do ganho que a gente pode ter em cima de um caso como esse. Uma bomba de 2 cabeças, paciente de 60 quilos, né, e um abocate 20. Então, vamos pensar num paciente com as mesmas possibilidades. Paciente, como você falou, 60 quilos, um acesso 20, com a bomba de 2 cabeças, eu com contraste de 300 e eu com contraste de 400. Qual que é o cenário? Eu com contraste de 300, eu vou injetar 65 ml e eu consigo fazer o exame de maneira segura, né, com 3 ml de fluxo, não preciso mais do que isso, com um abdômen trifásico. Se eu tiver com contraste de 400, eu posso partir da premissa de injetar 50. Nesse mesmo paciente, eu posso reduzir, né, 10, porque se você pegar a bula do contraste, esse contraste de 400, até a própria Bayer, né, ela orienta que você usa 0,9 por quilo
para exames de medicina interna. Aí eles colocam lá um adendo, né, na bula deles, vide comum acordo com a equipe de médicos radiologistas. Mas você pode usar seguramente 10 ml a menos num paciente de até 70 quilos. Então, um paciente de 60 quilos, você usa 50. Um paciente de 70, você usa 60. Você vai conseguir fazer o mesmo exame com a mesma qualidade e se você pensar que você fez 50 pacientes ali no dia, né, 10 ml de contraste faz um efeito no final do mês absurdo. Absurdo, porque a gente está falando aqui de operações que injetam 80 ml num paciente de 60 quilos, né? Misericórdia. A gente que não consegue ficar próximo de tudo, mas a gente sabe que isso acontece, mas é interessante, porque com a aula a gente já consegue perceber que reduz, com esses questionamentos da turma aí, a gente consegue perceber que dá para trabalhar ainda mais nessa redução, né? Bom, onde ele vai conseguir reduzir mais, mestre, independente do abocate, nas tomografias de crânio e de pescoço com contraste, né? Que é só uma fase venosa. É só uma fase venosa, você consegue usar 40 ml para um paciente de até 70 quilos, né? Onde a gente vê aí, na maioria das rotinas, os 80. Excelente. Certo. Fechando a nossa última aí, tanto do nosso mestre Yuri quanto do Fábio lá no YouTube, fala a dúvida justamente sobre qual o maior fluxo em crianças. Cara, em criança, para fazer anjo aqui, a gente usava, né, 1.5 de fluxo, porque era um acesso 24, cara. O fluxo limite, ele vai se dar de acordo com o acesso venoso. A gente tem criança que você consegue, a enfermagem consegue um abocate 24, mas você pega um menino de 11 anos hoje que é um adulto. Então depende muito da massa corpórea, mas pensando numa criança de 4, 5, 6 anos ali, você não tem estrutura, né, venosa para você conseguir um acesso além de um 24. Em algumas você consegue ali um 22, e aí você consegue um fluxo um pouquinho melhor, né, de 2 ml por segundo. Acho que não vale a pena abusar tanto em criança, né, mais do que 2 ml de fluxo, acho que não faz sentido, até mesmo para uma TC de abdômen trifásico, acho que não faz sentido injetar mais do que 2 ml por segundo numa criança. Show, obrigado, professor Emerson. Marlos, gostaria de finalizar? Eu acho que as perguntas ficaram claras aqui, as dúvidas foram tiradas e muito obrigado, Emerson. Valeu, pessoal. Que isso. Se tiver mais dúvidas, pode me mandar no privado aí, fiquem à vontade, tá? Sabe o que eu acho? Eu acho que não sei se vocês concordam, mas seria bacana, porque a gente tem gente que trabalha com um aparelho de um canal, de 2 canais e tal. A gente podia fazer meio que uma reuniãozinha, sei lá, daqui um mês a gente falar de novo, mas pegar um pouco da experiência de cada um. Eu já vi o médico elogiar um técnico que fez um TEP num aparelho de 2 canais, de um canal. Assim, parece bizarro, mas isso existiu. O doutor Antônio está aí para confirmar que realmente saiu um exame como esse, e o Gismark fez, enfim. Mas eu acho que seria bacana a gente pegar uma turma, e cada um com a sua devida experiência, aparelho de 2 canais, de um canal, de 16 canais, como fazer um TEP, né? Inclusive, a gente está agora tendo que analisar uma operação em Caldas Novas que o protocolo de TEP não está legal, que a gente tem que pensar uma forma de resolver, de fazer o protocolo de TEP sem bomba injetor, então tentar fazer mágica, né? Mas assim, tentar trazer a experiência de todo mundo. Eu acho que seria bacana se a gente pudesse fazer um bate-papo com todo mundo, abrir mesmo o microfone, né, e aí trocar experiência. Eu acho que seria bacana, né? Ô Diego, não sei se você concorda aí da gente fazer se todos vocês concordam aí, seria legal. Podemos, claro, podemos sim. A gente marca um horário, a gente coloca um tema a mais aí no nosso programa, no nosso projeto, né, de educação, e é show. Principalmente aí quem trabalha nos hospitais públicos, né, que tem aparelhos bem antigos, né.
Boa ideia, cara. Acho que é como se fosse uma mesa redonda, né? E a gente vai É, compartilhando a experiência de um. Ah, aqui no meu equipamento, o meu equipamento ele pode ir até X, cara. Eu não consigo disso. Então show. é bem bacana, é bem produtivo, cara. Boa. E o pessoal que não se sentiu ainda à vontade, cara, se estiver fazendo um exame, me chama, me liga, a gente faz junto, não tem problema nenhum. A gente faz uma chamada de vídeo, a gente faz o exame junto. Excelente, obrigado, professor Emerson. Aí, lá essa ajuda aí, rapidinho a gente consegue ficar craque também. Pessoal, finalizando, não se esqueçam, vai ter uma avaliação do nosso formulários, que será enviado no grupo entre hoje até amanhã. Peço também que assinem a lista de presença que os seus coordenadores solicitam, tá? É obrigatório, pessoal. Assinatura da lista de presença é prova, como eu já expliquei para vocês, aqui em questões da vigilância sanitária e procedimentos aí de padronização. Muito obrigado Marlos, obrigado Emerson, obrigado Diego Araújo, obrigado à participação de todos que se disponibilizaram, tá aí até a quase 10 da noite aprendendo sobre o uso de contraste. A gente sabe que é cansativo, mas assim, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a operação fica, melhor o nosso emprego também fica e, consequentemente, os nossos contratos e os nossos forma de trabalhar. Boa noite, Marlos, boa noite, Emerson. Até mais, pessoal. Boa noite, Prazer. Diego. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. But